Uma boa noite para a igreja. Nós já cumprimentamos, alguns irmãos individualmente. E agora, de uma maneira geral, desejamos que os irmãos possam estar, todos nós, vivendo em comunhão, em primeiro lugar com o Senhor, e uns com os outros, para que a igreja possa crescer, Por isso que Pedro diz, na graça. Graça é favor, é comunhão, é louvor, é adoração, E conhecer mais o Senhor. Às vezes pode ser que alguém diz que conhece a Deus, quando na verdade não o conhece. Porque se nós não mantemos a nossa comunhão íntima com o Senhor, estamos distante dele. Lembro-me que no capítulo 42 do livro de Jó, ele pôde expressar isso. Eu te conhecia só de ouvir. Pode ser que, quem sabe muitas pessoas dizem, eu conheço a Deus de ouvir, sim. Mas agora os meus olhos te veem. Jó estava falando dos olhos da fé. E em outras palavras ele diz, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra e eu o verei face a face. Essa é a nossa esperança, mas é necessário nós mantermos nossa comunhão com o Senhor, prestarmos a Ele todos os nossos louvores, a nossa adoração. Que seja essa a nossa oração, o nosso desejo. Bem, irmãos, hoje, como se comemora, em todo o mundo, Dia dos Pais, não é data bíblica, não encontra isso na Bíblia, Dia dos Pais, nem Dia das Mães, isso não é registro na Bíblia. Isso é coisa do homem, Até Dia dos Avós tem agora, Antes não se falava nisso, Até Dia dos Avós tem hoje, tem Dia do Amigo, Tem dia para tudo hoje, Mas o principal dia é para adorarmos a Deus. E hoje, como então se comemora o Dia dos Pais, conforme o nosso irmão Rodrigo falou muito bem aqui, na frente, eu gostaria de lermos na Palavra de Deus a história de um terceiro e último patriarca, chamado Jacó. Gênesis capítulo 35. Nós iremos ver um grande exemplo de um pai fiel a Deus, um bom educador dos seus filhos e, sobretudo, adorador de Deus. E nós iremos ler a partir do verso 1. Gênesis capítulo 35. Eu vou ler aqui na minha Bíblia. Acho que vai bater lá com a leitura, Gênesis capítulo 35, a partir do verso 1, nos diz assim: Disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: Lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos, e as argolas que lhes pendiam das orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas, e não perseguiram aos filhos de Jacó.
Assim chegou Jacó a Luz, chamada Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava. E edificou ali um altar, e ao lugar chamou El Betel, porque ali Deus se lhe revelou quando fugia da presença de seu irmão. Vamos pular o verso 8 para o verso 9. Vindo Jacó de Padã Arã, outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou. Disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó. Já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. E lhe chamou Israel. Disse-lhe mais: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Sê fecundo e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. Até que dei a Abraão e a Isaque, dar-te-ei a ti, e depois de ti a tua descendência. E Deus se retirou dele, elevando-se do lugar onde lhe falara. Então Jacó erigiu uma coluna de pedra no lugar onde Deus falara com ele, e derramou sobre ela uma libação e lhe deitou óleo. Ao lugar onde Deus lhe falara, Jacó lhe chamou Betel. Betel quer dizer casa de Deus. Poderíamos chamar esse lugar aqui de Betel, lugar de adoração. Bem, irmãos, nós vemos, como disse anteriormente, Jacó, um homem que foi transformado por Deus para ser pai de uma grande nação. E como hoje estamos então comemorando, né, o Dia dos Pais, para nós, né, irmão Falqueiro, somos pais e avós, né, ao mesmo tempo, né? Faltando aqui o irmão Valmir também, né, que já é vovô, né? E os outros que ainda não quiseram ser pais, né? São nossos filhos e filhas. Então eu vejo aqui uma coisa interessante. Eu fico arrepiado quando eu leio na Bíblia assim: Deus falou com alguém. Não Deus na sua essência e glória, porque a Bíblia nos diz que ninguém jamais viu a Deus. Evangelho de João, capítulo 1. Ninguém jamais viu a Deus, senão aquele que desceu da glória, e João diz, o unigênito do Pai, esse sim foi visto, Senhor Jesus Cristo. Mas Deus na sua essência e glória jamais foi visto. Nem Moisés, que quis vê-lo um dia, não pôde ver. O Senhor Deus disse a ele: homem nenhum verá a minha face, e vendo-a viverá. Mas aqui certamente Deus apareceu a Jacó em forma de anjo, ou de um ser humano, como aconteceu com Ló. Ló, apareceram lá dois anjos, figura de homem. Ló não os via como anjo, como alguém desenha, né, com asas, né? Apareceram lá dois homens, mas eram anjos, para tirar Ló de Sodoma e Gomorra. Com Abraão foi a mesma coisa, com Isaque também, e com Jacó certamente. Mas o que mais eu acho interessante, que disse Deus a Jacó. Naquele tempo não tinha profeta, não tinha nenhum mensageiro que Deus poderia usar para enviar a alguém, a não ser ele próprio, em figura de anjo, ou os próprios anjos. Porque os anjos são chamados na Bíblia de mensageiros de Deus. Mas olha só o que Deus disse para Jacó: levanta-te. Jacó tinha saído lá das terras de Labão, seu sogro. Eu venho lendo todo o livro de Gênesis, eu gosto muito dessas histórias do povo de Deus, quando Deus chamou Abraão, Isaque e agora Jacó, e os preparou para aquilo que ele tinha no seu plano: separar para si uma grande nação. Então o Senhor Deus manda Jacó levantar, sair. Levantar quer dizer sair, não é apenas ficar de pé.
mas seguiram em frente. Então Jacó, ele tinha saído lá das terras de Labão, seu sogro, e veio ao encontro de Esaú. E nós vemos que no capítulo 32, 33, ele encontra-se com Esaú, reconcilia. Observem só, eu estava fazendo uma análise aqui, o que é adoração. Deus não aceita os nossos louvores, nem a nossa adoração, se nós tivermos alguma rixa com alguém, principalmente os nossos irmãos. Primeiro ele reconciliou com Esaú, para depois eu dizer, agora você levanta e vai adorar-me. Leiam do capítulo 31 para cá que vocês vão encontrar. Ele sai lá das terras de Labão, vem ao encontro de Esaú. Aquela briga que ele teve, vocês conhecem muito bem no passado, que ele enganou Esaú, né? Enganou até o seu próprio pai, que já não tinha mais a visão. Isaac já estava cego, né? E ele então engana seu pai e seu irmão. E depois ele foge. E depois, como se diz, a gente paga com a mesma moeda, né? Ele foi enganado também pelo seu sogro, por 2 vezes. E agora então ele, depois de cansado de ser enganado, cansado de ser escravo do seu sogro, ele resolve então voltar para a terra de Canaã, onde morava seu pai Isaac, que ainda estava vivo. Mas primeiro, antes de encontrar com seu pai, ele precisava reconciliar com seu irmão. E aquilo bateu um medo tremendo nele, se vocês lerem a história. Ele já tinha seus 12 filhos, né? Aliás, tinha 11, Benjamim nasceu depois. Ele sai ao encontro de Esaú, mas com medo, porque ele sabia muito bem o que ele tinha aprontado. E Esaú era um sujeito um pouquinho nervoso, né? Bravo, né? Em primeiro lugar, ele era caçador, né? E o sujeito, para ser caçador naquela época, tinha que ter muita coragem, né? E agora o seu irmão tinha lhe passado a perna, né? Tinha enganado, tinha lhe tomado o direito de primogenitura. Então não era muito fácil ele voltar agora e reconciliar com seu irmão. Então ele volta com medo, se vocês lerem a história. Então ele tinha muita gente ao seu serviço, além das suas famílias, seus filhos. E ele então divide o grupo. Manda um grande grupo de seus servos na frente, coloca seus filhos e esposas no meio, e ele fica lá na retaguarda, com medo do seu irmão. E sai ao encontro. E quando chega num determinado lugar, ele manda mensageiros ao encontro de Esaú. E para complicar mais a coisa, Esaú vem com 400 homens para encontrar com Jacó. Para impor-lhe medo ainda, né? Respeito. Já pensou bem? Alguém vinha reconciliar com o irmão trazendo 400 soldados, né? Ele pensou, vão me matar, vão acabar com a minha família, vão acabar com tudo. Mas Deus estava no meio dessa história. Isso que é importante. Deus estava no meio dessa história. Mas se vocês lerem toda a história de Jacó, Deus não o chama para adorar antes de reconciliar com Esaú. Só depois. Então nós vemos que depois dessa história toda, que Jacó reconcilia-se com seu irmão, né? Lhe dá presentes, ele nem queria. Esaú aceitou reconciliar com seu irmão Jacó. E Jacó separou ali muitos presentes, né? Naquela época eram os animais, né? Ovelhas, bois, camelos. E Esaú a princípio nem quis aceitar. Não, eu tenho muito, eu também estou rico. Você está rico, eu estou rico também. Deus também me abençoou. Mas Jacó insistiu para que ele pudesse receber aquela oferta como gratidão por Esaú ter lhe aceitado de volta e reconciliado com ele. E só aí então que disse Deus a Jacó, levanta-te agora.
sobe a Betel e habita ali, faz um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú. Deus faz ele lembrar do que ele tinha feito. E é interessante nós lembrarmos também, certa vez o Senhor Jesus disse para o povo e os seus discípulos que o ouviam: se você for trazer alguma oferta no altar, tiver algum probleminha com seu irmão, vai e reconcilia primeiro. Depois você traz a sua oferta e será aceita. Ele não estava falando que eram os sacerdotes que iam aceitar a oferta, não estava falando de Deus. Porque os sacerdotes querem mesmo é dinheiro, né? Pode trazer com problema ou sem problema, né? Dinheiro sempre faz bem. Vai encher, né? Não é, secretária? O caixa da igreja, né? Tesoureira, né? O caixa da igreja vai encher, né? Mas o altar de Deus vai ficar vazio. Não vai chegar na presença de Deus a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa oferta, seja qual for, se tivermos alguma rixa com alguém. Conserta-te primeiro. Então nós, na qualidade de pais, né, nós precisamos tomar essa lição de Jacó para nós sermos verdadeiros adoradores. Jacó entendeu isso. E então ele disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos. Naquele tempo não tinha imagens ainda, mas eles tinham muitos objetos de valor e que servia de adoração. Inclusive brincos aqui, vocês viram, né? Tirai os pendentes das vossas orelhas, brincos. Tem gente que enche, né, a orelha de brinco, que você nem vê a orelha, só vê brinco. É um ídolo, pode ser. E tem pessoas, eu já conheci, pessoas que, certa vez um irmão até falou para nós, eu era jovem ainda, que se ele fosse sair para o culto e esquecesse o relógio, ele podia estar onde tivesse, ele voltava com o relógio. Não ia para a igreja, para lugar nenhum, sem um relógio no pulso. É um objeto de adoração. Às vezes você nem perceba isso. Outros, né? Pode ser um celular, que é o que muito se usa hoje, né? Enfim, qualquer coisa que impeça, que coloque Deus em segundo plano, é um objeto de adoração. Pode ser o nosso carro, pode ser alguém da família, né? Se nós colocarmos Deus em segundo plano nas nossas vidas, algum objeto de adoração está sendo primeiro. E Deus não aceita. E Jacó entendeu isso. Deus, olha só, que Deus não tinha mandado ele fazer isso. Deus só disse a ele: sobe e vai para Betel, lá você vai levantar um altar para me adorar. Porque, em primeiro lugar, você já reconciliou com seu irmão, não tem nenhum mais problema com ele. Mas Jacó sabia que no meio daquela multidão, além dos seus filhos, seus empregados, tinha algum objeto estranho que poderia impedir a adoração chegar ao trono de Deus. E então Jacó, como um bom pai, por isso eu disse anteriormente, um bom educador, depois é claro, seus filhos, né, foram viver a vida deles, Jacó não foi culpado disso. Até porque nós sabemos que os nossos filhos, né, estão debaixo da nossa autoridade enquanto solteiros, né, enquanto uma certa idade. Depois, né, casam-se, vão constituir famílias, e se a gente puder ajudar em algum conselho, alguma coisa, sim, mas não é a obrigação mais nossa. Não foi o caso de Jacó, porque naquela época era diferente, os filhos eram mais obedientes do que hoje. Desculpem, né? Mas eu sei, porque eu também já fui um pouco rebelde, mesmo tendo sido criado no Evangelho. Mas olha só, Jacó disse então à sua família e a todos que com ele estavam, seus empregados também eram subordinados a ele, porque sabiam quem era Jacó. Certamente Jacó contava para eles que Deus havia falado com ele. E eles entendiam muito bem. Então ele diz: lançai fora os deuses estranhos que há em vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Mudai as vossas vestes.
Nós não podemos vir para o culto adorar a Deus de qualquer maneira. Às vezes numa festa, num casamento, né? A gente compra a melhor roupa, principalmente se a gente for testemunhar, né, meu foguete? Algum noivo, né? Um casal de noivo, a gente quer um melhor terno, né? Gravata bonita, olha, tá bonito, olha no espelho umas 10 vezes, né? Como diz Tiago, esquece, volta de novo para olhar, mas quer aparecer lá bonito. E às vezes para o culto a gente vem de qualquer maneira, né? Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar. Jacó, ele assume aqui a responsabilidade de um líder religioso, de um grande pai, de um grande adorador. Ele não disse, nós faremos, farei. Certamente, claro que ele teve ajuda para mexer com pedras, né? Mas ele disse, eu farei, Deus me chamou e eu vou fazer. Isso não quer dizer que nós não podemos compartilhar os trabalhos da igreja, os irmãos. Não, Deus me chamou, eu sou, né, o pastor dessa igreja, eu vou fazer sozinho, é eu que mando, né? E vocês não põem a mão. Não, não é assim. Não é isso que Jacó quis dizer. Ele assumiu a posição de líder, mas teve a ajuda dos seus familiares, tanto é que ele os convida a subir. Eu quero que vocês se purifiquem, que vocês se santifiquem, que vocês mudem as vossas vestes, para que nós nos apresentemos diante de Deus. Não vamos nos apresentar de qualquer maneira. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia. Isso eles não sabiam. Jacó era solteiro nessa época. E quando ele, de caminho da casa de seu pai para a casa de seu futuro sogro, que ele nem sabia quem era ainda, ele encontra com Deus no meio do caminho, quando ele põe uma pedra e dorme, né, naquela pedra, fazendo ela de um travesseiro, vê uma escada que tocava aos céus, e ali Deus fala com ele. Então essa história eles não sabiam. Então ele começa então a contar o que lhe havia acontecido. Por isso que Deus apareceu. E me acompanhou no caminho por onde andei. Agora olha só a obediência dos filhos. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em mãos, e as argolas que lhes pendiam das orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Ele sepultou, literalmente, aquilo que não servia para adorar a Deus. Às vezes nós temos alguma coisa que fica entre Deus e nós, né, na adoração, e nós não o sepultamos, nós colocamos de lado, para daqui a pouquinho apanhar de novo. Jacó literalmente sepultou aqueles objetos que impedia a verdadeira adoração a Deus. E ali ele levantou um altar de pedras e adorou a Deus. E ele fez mais. Como sacerdote da família, ele ungiu aquele altar. Ele ungiu aquele altar como símbolo de adoração a Deus. E Deus aceitou a adoração de Jacó. Porque ele fez, bem feito. Foi um exemplo, claro, depois que ele encontra com Deus. Depois que ele, podemos usar aqui um símbolo da conversão, né? Não adianta alguém querer louvar a Deus, adorar a Deus sem se converter primeiro. Nesse encontro de Jacó com Esaú, e depois ele encontra com Deus novamente, passa ali uma transformação na vida de Jacó. Ele passa a ser um novo homem, um novo líder. E nós vemos que quando no verso 9, vindo Jacó de Padã Arã, outra vez apareceu Deus e o abençoou.
Às vezes, irmãos e irmãs, nós, como dizia meu pai, né, e muitos dos irmãos antigos, né, a gente dá murro em ponta de faca, né, e não consegue nada, porque nós não estamos vivendo da maneira que Deus agrada. Jacó fez uma pequena viagem, e quando ele volta, por causa da sua adoração, por causa da sua entrega total a Deus, Deus o abençoou. Ele já tinha muitos bens materiais, mas lhe faltava a bênção espiritual. E interessante que, continuando lendo o texto, disse Deus: o teu nome é Jacó. Quem deu esse nome para Jacó? Foi sua mãe. Deus não gostou da ideia, né, desse nome. Ele disse: olha, precisa mudar mais alguma coisinha. Precisa tirar mais uma coisa da sua vida. Alguém disse que Jacó quer dizer enganador, né? Eu vi uma moça, ela é israelita, acho que é Aline o nome dela, ela dizendo que na verdade Jacó não significa, no hebraico, enganador. Tem um outro significado, eu esqueci. Mas no português alguém diz, né, que significa enganador. Só porque ele enganou Esaú, mas depois ele foi enganado, recebeu o troco. Disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. E lhe chamou Israel. Disse-lhe mais: eu sou o Deus Todo-Poderoso, sê fecundo, multiplica-te, uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. Olha só que grande bênção, né? Essa promessa foi feita a Abraão. De Abraão passou para Isaac, e de Isaac termina em Jacó. Por isso existe a nação de Israel até hoje, né? Por causa dessa promessa que Deus fez a Isaac. De ti sairá uma nação, que é Israel, né? E uma multidão de nações sairão de ti, outros, né? Nós temos os árabes e temos tantas outras pessoas que são parentes, né? Então, o Senhor Deus prometeu tudo isso a Jacó. E é claro que esses outros descendentes vieram de seus filhos e de seus netos, né? E por aí vai. Então, Deus prometeu a Abraão, Isaac e Jacó. Essa promessa chegou até Jacó e nós vemos o resultado de hoje, né? A grande nação de Israel, nação poderosa, né? Porque Deus sempre abençoou, apesar da rebeldia deles, né? Mas Deus é fiel. Deus é fiel. A terra que dei a Abraão, então Deus faz lembrar a Jacó: a terra que eu dei a Abraão e a Isaac, você vai possuir. Você vai possuir. E depois de ti, a tua descendência, onde está hoje Israel, né? O país, cidade chamada Belém e o país Israel. E Deus se retirou dele, elevando-se do lugar onde lhe falara. A tradução da minha Bíblia sempre usa que Deus, né? Retirou-se dele. Me lembrei daquela passagem onde o Senhor Jesus também, falando com os discípulos, foi sendo elevado, né? Às alturas. Mesma coisa aqui. Porém, com certeza na figura de um anjo ou de um homem. Quem sabe o próprio Senhor Jesus na figura de homem, né? Como apareceu também para o profeta Daniel. Então Jacó erigiu uma coluna de pedra no lugar onde Deus falara com ele, e derramou sobre ela uma libação e deitou óleo. Ao lugar onde Deus lhe falara, Jacó lhe chamou Betel. Ali passou a ser o lugar de adoração, a casa de Deus, né? Onde Jacó fez aquela coluna de pedra. Achei interessante que nós, como pais, né? Como avós também, né? Nós temos a mesma
obrigação, mesmo dever, conforme já disse anteriormente, de dar bons conselhos. Mas para isso precisamos viver, né? Para isso precisamos viver, para depois ensinar. Viver aquilo que ensinamos. E Jacó fez isso. Depois dessa transformação, depois do encontro com Deus, ele então agora começa a ensinar de novo os seus filhos a adorar a Deus. Eu louvo a Deus porque em toda a Bíblia nós encontramos não só Jacó, mas muitos pais que foram fiéis ao Senhor, mesmo nos seus últimos dias de vida, né? Por exemplo, quem conhece a história do rei Davi. No primeiro livro de Reis, capítulo 2, a partir do verso 1, o primeiro versículo diz que Davi já estava prestes, né, a morrer, já estava nos seus últimos dias de vida. Ele chama a Salomão e diz: olha, eu já estou indo pelo caminho de todos os mortais. Ser homem. Ser homem. Parece assim uma palavra dura, né? Ser homem. Mas ele estava chamando Salomão para a responsabilidade de ser um grande líder. É o que ele seria. E ele continua dizendo, né? Assim, olha, se você andar nos caminhos de Deus, se você for obediente a Deus, você vai prosperar. Sabe por quê, Salomão? Porque Deus me prometeu, dizendo: se os seus filhos forem obedientes a mim, nunca vai faltar sucessor no seu trono. E ele então passa isso para Salomão. 1 Reis capítulo 2, verso 1. Eu estou indo pelo caminho de todos os mortais. Ser homem. Seja corajoso. Davi, no sentido de um pai adorador, ele foi um bom exemplo. Outro lado, né? Nós deixamos. Não foi um bom exemplo de pai, mas como conselheiro para que o seu filho seguisse os caminhos do Senhor, mesmo que nos últimos dias da sua vida, ele foi um bom conselheiro. E a Bíblia toda nos ensina que nós, como pais, devemos ser bons conselheiros para os nossos filhos, para que eles não desviem. Salomão pode dizer isso, né? Salomão pode dizer isso em Provérbios 22, 6, né? Ensina o menino no caminho que deve andar. Nós vemos que Jacó já estava dando as últimas instruções para os seus filhos, já eram homens velhos, já tinham filhos. Jacó tinha netos, né? Muitos netos. Mesmo assim, ele não perdeu a moral de um bom conselheiro, de um bom pai diante dos seus 12 filhos. Ele tinha ainda uma filha, né? Chamada Diná, está no capítulo 34. E ele sempre, então, aconselhando os seus filhos. Davi não teve esse privilégio, né, de aconselhar a todos os seus filhos, mas pelo menos Salomão. Ele pôde dizer: ser homem, anda nos caminhos do Senhor, para que ele cumpra a promessa que ele fez, dizendo que não faltará sucessor ao trono. Voltando à história de Jacó, quando no finalzinho do texto nós lemos, Deus disse a ele que dele sairia uma grande nação e reis procederiam dele. Davi era primeiro Saul, que era da tribo de Benjamim. Benjamim foi o 12º filho de Jacó. Saul era da tribo de Benjamim. Davi, da tribo de Judá, e Salomão também, que era filho de Davi, da tribo de Judá. E depois, enquanto durante o reinado de Salomão durou-se a união, né, da nação de Israel, depois se dividiram, 10 tribos mais 2, Judá e Benjamim formou uma só, Judá, e as outras 10 tribos, né, se uniram, tribos do norte e do sul. Mas todos os reis que procederam dali, sendo obedientes ou não, eram descendentes de Jacó, porque fora Deus que prometeram. Então Jacó realmente
foi um grande pai, um grande líder. E como eu disse anteriormente, nós, na qualidade de pai, né? Deus tem colocado em nossas mãos esse privilégio de ter nossos filhos e filhas e sermos educadores. Eu lembro-me que o apóstolo Paulo, a Bíblia não menciona a sua família, mas ele trata Timóteo como filho. 2 Timóteo capítulo 2, verso 1 diz: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de mim aprendeste, verso 2, né? 2 Timóteo capítulo 2, verso 1 e 2. Diz assim: o que de mim aprendeste, ensina também a homens fiéis e idôneos, para que se propague a palavra de Deus. Aqui no caso nós falamos de filhos biológicos, né? Mas tem muitos irmãos que não têm filhos, mas têm filhos na fé. Timóteo foi um deles, Silas, né? Anteriormente chamado de Silvano, Tito, também filho na fé de Paulo, Onésimo, filho na fé de Paulo. Ele diz: eu gerei em algemas, né? Quando ele descreve a carta a Filemão. Então o apóstolo Paulo, embora a Bíblia não menciona filho nem esposa, né? Mas ele trata aqueles que nasceram no Evangelho através das suas mensagens como filhos, educando. E nós, como pais cristãos, né? Vocês que pretendem ser pais, né? As mães também não escapam disso, mas como hoje é Dia dos Pais, né? Vou falar só dos pais. Terão a obrigação de seguir esse critério, né? De estar sempre ensinando. Mas para isso vocês precisam dar exemplo. Nós precisamos dar exemplo. Até para os nossos netos, né? Até para o meu netinho Daniel. Você pensa que ele não está de olho em mim? Se o vovô pisar na bola, ele vai... Por que você está me corrigindo, né? Se você pisou na bola. Então nós temos que ter cuidado. E o que Paulo, além de ensinar a Timóteo, né? Dizer a ele: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de mim aprendeste, o que nossos filhos têm aprendido de nós, né? Ele diz ainda: tenha cuidado também de vocês, tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo assim salvará tanto a ti mesmo como os teus ouvintes. Então nós precisamos sempre estar orientando os nossos filhos, né? Em adorar a Deus, em servir a Deus, apresentar os louvores. Eu acho muito bonito quando a equipe está completa aqui na frente, né? Cantando, louvando. É claro que às vezes a nossa voz não permite todos estarem cantando, né? Mas, na medida do possível, quando nós pensamos que nós viemos aqui para adorar ao Senhor, para levantar um altar, né? Como se fosse no tempo de Jacó. Hoje o nosso altar não é mais de pedra. Não precisamos mais trazer óleo para ungir nada aqui. O nosso altar é o nosso coração. O Senhor Jesus falou assim: eu vou fazer morada no vosso coração. E aquele óleo que Jacó derramou ali sobre aquelas pedras, ungindo como símbolo de adoração, é o Espírito Santo que habita em nós. O Espírito Santo, o óleo representava a presença do Espírito Santo, que hoje está conosco. Hoje ele é o nosso consolador, é o nosso instrutor, é ele que nos faz lembrar de todas as coisas. Que Deus em Cristo nos abençoe, nos ajude a continuarmos sendo, né? Os pais, né? Exemplar, vocês que pretendem ser pai, né? Papai, isso é uma bênção de Deus, né? É a bênção de Deus. Deus colocou isso nas nossas mãos, né? Multiplicai-vos, frutificai-vos, multiplicai-vos e enchei a terra. Essa foi a ordem de Deus. Que Deus possa abençoar a vocês, né? Quando pretenderem ter filhos, que pensem na educação dos vossos filhos, né?
tanto na vida secular, mas principalmente como servir a Deus, como adorar a Deus. Essa é a nossa responsabilidade, é de todos nós, uma vez que hoje se comemora, né, o Dia dos Pais. Que Deus nos ajude, nos abençoe, para que nós possamos fazer como Paulo, né? O que você aprendeu de mim? O que vocês aprenderam, né? Do papai, do vovô? Passa para frente, para os nossos filhos. Quando Paulo diz ali para Timóteo, ele estava falando a respeito de ensinar a igreja. Porque Timóteo era solteiro, não tinha filho, nem casado era. Mas então ele diz: o que você aprendeu de mim, ensina, passa para homens que também são fiéis igual a nós. E certamente eles vão passar para a descendência deles. Que Deus nos ajude e nós possamos sempre crescer, né, na graça e no conhecimento do Senhor. E fazemos como Jacó fez. Tire do vosso meio qualquer coisa que impeça a verdadeira adoração a Deus. Está com as vossas vestes sujas, símbolo do pecado? Troca essas vestes. Ele deu ordem. E todos tiveram que trocar. Era símbolo de purificação. Símbolo de purificação. Que Deus abençoe essa igreja. Amém.